Bem-vindo, patriotas! É um imenso prazer recebê-los aqui, espero que gostem muito do nosso trabalho. Lembrem-se que é muito importante se inscreverem no canal, compartilharem e deixarem um comentário com um belo like. E com isso, o algoritmo reconhece nosso trabalho. E vamos lá com as notícias de hoje. As recentes revelações abalaram o cenário político. Uma bomba foi lançada pela Globo, destacando o suposto envolvimento de Lula em uma farsa militar. Fontes confiáveis indicam que um general infiltrado finalmente quebrou o silêncio, abrindo o véu sobre um quadro tumultuado de intrigas e tensões. O quartel está em pé de guerra, enquanto detalhes desconcertantes são revelados, trazendo à tona uma situação delicada e carregada de tensão. Fiquem ligados para mais desenvolvimentos sobre essa... Teria as Forças Armadas. O STF também tem seu braço armado na Polícia Federal, que nada mais é que uma polícia judiciária. Então, partindo desse cenário drástico, seria necessário um planejamento da operação. E é aí que entra o general Estevão Teófilo. Lembram dele? Eu já trouxe aqui no canal o medo que o comandante Freire Gomes tinha de ser substituído por Estevão Teófilo, que sempre se mostrou capaz de executar a ordem de Bolsonaro. Teófilo comandava os Kids Pretos, tropa de elite do Exército que, segundo a narrativa da Polícia Federal, seria responsável por prender Alexandre de Moraes. O próprio ministro se referiu a esse plano como sequestro. O general Freire Gomes jamais faria alguma ação concreta após as ameaças de setembro. Essas ameaças foram feitas durante a operação do governo dos Estados Unidos para interferir nas eleições brasileiras. Essa influência está muito bem detalhada no artigo do Financial Times, que relata como os americanos interferiram para, segundo eles, salvar a democracia brasileira. Cidadãos brasileiros, estamos sumamente orgulhosos de vocês. Então, dentre de várias operações que envolveram a CIA, o Departamento de Estado e Departamento de Defesa dos Estados Unidos, estavam as ameaças de setembro, que constituíram numa rodada de ameaças do próprio Lloyd Austin, até a agentes de espionagem da CIA. Naquela época, Freire Gomes teria se comprometido com os Estados Unidos a não interferir numa possível vitória de Lula, viesse ela fosse como for. Tanto é que o único comandante que peitou os americanos interessados supostamente no salvamento da nossa democracia foi o almirante Garnier, que deu uma canseira nos agentes americanos num jantar que durou até às 4 horas da manhã. O jantar fazia parte da etapa de ameaças dentro da operação como um todo. Não é à toa que Garnier não tem a menor chance de escapar da condenação. Só resta a anistia. Mas já que o general Freire Gomes não iria intervir, ele tinha que parecer que ia. E é aí que entra a primeira ponta solta na tentativa de isentar o ex-comandante. O livramento do Freire Gomes teria sido um pedido do próprio Thomas Paiva, mas uma ponta solta pode colocar tudo por terra. Todos achavam que o ex-comandante dos Kids Pretos ficaria em silêncio, mas ele falou. O general contou que foi enviado no dia 9 de dezembro de 2022 para a reunião de planejamento da intervenção pelo próprio comandante do Exército, que precisava dar segurança ao presidente Bolsonaro. Não é à toa que, após essa reunião, o presidente se sentiu confiante e fez a sua primeira aparição desde o fim da eleição. Sem saber que estava sendo enganado, Bolsonaro encorajou seus apoiadores da seguinte forma: e nós não podemos esperar chegar lá na frente e olhar. Queridos espectadores, sua participação é essencial. Compartilhe suas opiniões nos comentários. Concorda ou discorda das políticas discutidas? Quais são suas preocupações e esperanças? Junte-se a nós, construindo um diálogo aberto. Agradecemos antecipadamente por suas contribuições. Para trás e dizer o que eu não fiz lá atrás para chegarmos a essa situação de hoje em dia. Sabemos que o tempo voa. Cada minuto é um minuto a menos. Vamos fazer a coisa certa, diferentemente de outras pessoas. Vamos vencer. Tudo isso após a reunião que traçaria os planos da intervenção considerada constitucional até pelo general Teófilo,
que colocou sua tropa à disposição. É por isso que o depoimento do general Freire Gomes, que ocorre hoje, é tão importante. E por conta disso que o general Mourão deve ter tuitado isso. A raiva substituiu o diálogo como modo de resolver disputas e a discordância virou um choque de culturas. Nesse processo, os brasileiros correm o risco de esquecer que as sociedades se tornam grandes não mediante o triunfo de alguma facção ou a destruição de adversários domésticos, tampouco pelas vitórias de umas sobre as outras, mas mediante o propósito comum e a conciliação. Anistia já. Lembra da operação de salvamento da democracia feita pelos americanos e relatada na matéria do Financial Times? Então, a matéria mostra também o general Mourão como uma peça desse enredo. O então vice-presidente viajou para os Estados Unidos, especificamente para Nova York, numa viagem fora da agenda oficial, para se encontrar com Tom Shannon. O diplomata americano é especializado em operações no Brasil e responsável pela operação em andamento naquela época. Mourão foi cooptado para que fosse o responsável pela transição. Aquele discurso sobre democracia pujante tem a ver com isso. Mourão aceitaria participar da coisa toda desde que não atingisse os militares. As Forças Armadas continuariam com os contratos com os americanos e não seriam processados. Só que no meio disso tudo, faltou combinar com a ala radical da esquerda e com o ministro Alexandre de Moraes. A esquerda, através do Lula, busca se alinhar ao bloco chinês, enquanto Moraes segue na sua reforma do papel do judiciário no Estado. Assim como Mourão, os americanos se sentem traídos. O senador busca corrigir isso com o projeto da anistia que visa livrar os seus companheiros militares, como Freire Gomes. Quanto aos americanos, não sabemos como será a resposta. Uma visão egoísta, classista e corporativista de um militar que resolveu agir apenas quando a água bateu nos seus. Esse projeto também ajudará muitas pessoas que foram usadas como se fossem peões dentro de um jogo de tabuleiro, que no final só permite vitória aos burocratas do Deep State. Pessoas que estão separadas dos seus filhos em famílias destruídas. Tudo isso pode ser amenizado com o livramento de milhares de brasileiros que foram levados ao erro. Qual erro? Erro de acreditar nas forças do Estado. Por isso, no final das contas, o Freire Gomes ficando encrencado pode significar uma esperança para os patriotas perseguidos e encarcerados. Esse projeto não significa o restabelecimento da liberdade, mas pode ser um começo. Ainda há esperança, mesmo que seja pelos motivos mais absurdos. Até a Globo decidiu pôr fim à farsa de Lula e escancarar que ele é realmente amigo de ditadores. A expectativa é pura ingenuidade, uma ingenuidade até perigosa. Lula não tem nenhum problema com ditadores. A história mostra isso, já uma longa história. Lula sempre foi um avalista de ditadores amigos, da ditadura em Cuba, da ditadura na Venezuela, da ditadura na Nicarágua. Ele não é contra ditaduras, depende da ditadura. O discurso da democracia de Lula é um discurso puramente doméstico, voltado contra o bolsonarismo. Ele não tem nada a ver com convicções democráticas. É um engano de boa fé, mas é um engano imaginar que Lula está sendo vítima de uma armadilha de Maduro. Não, Lula é um participante consciente de uma farsa na qual Maduro aceita um acordo para eliminar as sanções americanas contra a Venezuela, para depois trair esse acordo que ele aceitou não pela primeira vez. Essa farsa conduzida por Maduro tem como coadjuvante consciente o presidente brasileiro. Eu digo coadjuvante consciente porque é um erro tratar Lula como um bom selvagem,
como um ingênuo de boas intenções, mas um tanto inculto, que não entende direito o que está acontecendo. Ele entende perfeitamente o que está acontecendo, é inteligente e culto. Ele faz parte conscientemente da farsa de Maduro. Essa farsa envolve realizar eleições, mas não eleições democráticas. Lula já disse em outra oportunidade que a Venezuela era muito democrática porque faz muitas eleições. Ditaduras fazem eleições. A ditadura brasileira fazia eleições. Ditaduras fazem eleições que não são eleições livres e que têm resultados de cartas marcadas. É isso que Maduro está programando fazer, com atos muito claros nessa direção, e Lula é o coadjuvante dessa farsa que Maduro prepara. Flopou. Evento com Alexandre de Moraes em Buenos Aires fracassa por falta de público. É isso mesmo. Um encontro em Buenos Aires para debater as atualizações do Código Civil brasileiro e a introdução do novo Código Civil argentino não alcançou o sucesso esperado. Assim, o ministro viu seu momento de destaque ser cancelado. Um painel com Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, e uma homenagem planejada para Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não aconteceram por falta de público. Para piorar a situação, o marqueteiro de Milei deu uma cutucada em Moraes e disse: "Aqui ninguém vai te perseguir." Isso mesmo. Fernando Serimedo, que trabalhou na campanha eleitoral do presidente da Argentina, publicou no seu perfil do X um texto em tom de ironia dedicado ao ministro do STF. Olá, Alexandre de Moraes. Bem-vindo à Argentina. Aqui você pode ficar à vontade para comentar o que quiser, até sobre as eleições do nosso país e sobre a teoria da conspiração do uso de milícias digitais e inteligência artificial. Não tem problema, faça isso de graça. Aqui ninguém vai te perseguir, nem te censurar nas redes sociais, te prender, te trancar na cadeia com criminosos perigosos e traficantes de drogas, só por dar a sua opinião, disse Fernando Serimedo, que ainda prosseguiu. PIB do Brasil cresce 2,9% em 2023. O deputado Gustavo Gayer disse que esse PIB de Lula é uma fraude, que o povo está sendo enganado. Veja só. Parece que esse governo conseguiu realmente provar que nós estávamos errados. Apesar do que nós acreditávamos, a economia de 2023 foi estrondosamente bem sucedida, de acordo com o relatório recém-publicado pelo IBGE. De acordo com o novo IBGE, e eu enfatizo esse novo IBGE, eu vou explicar por quê, a economia do Brasil, o nosso produto interno bruto, cresceu 2,9% em 2023. Então, apesar de escutarmos de todas as pessoas que nós conhecemos que trabalham com comércio, com vendas, todas reclamarem de queda de 20%, 30%, até 40% do faturamento de suas empresas, de suas vendas. Apesar da realidade nos confrontar diariamente, mostrando uma queda brusca da nossa economia, um desespero do comércio e do serviço, o IBGE solta um relatório dizendo que a nossa economia cresceu 2,9%. Apesar de termos perdido mais de 40% do investimento internacional e termos uma perda de 760 mil empresas que fecharam as portas, aparentemente a economia cresceu, o que é muito estranho. Aí eu fui dar uma investigada nesse relatório. Vamos começar falando desse cidadão aqui, ó. Esse cidadão, Márcio Postman, foi o cara que foi nomeado por Lula para ficar à frente do IBGE. Todo mundo criticou. Por quê? Ele é um desses militantes histéricos, nível Boulos, nível Samuel Bonfim. E o Lula escolheu esse cidadão, que é um desastre do ponto de vista de estatística, matemática, para ficar à frente do IBGE. Entenda por que o mercado tem criticado o nome indicado por Lula para o IBGE. Márcio Postman, ex-presidente do IPEA e atual presidente do Instituto Lula. Preste atenção, o cara que era do Instituto Lula foi confirmado na quarta-feira pelo governo para chefiar o órgão responsável pelo PIB e pelo censo. Então assim, todo mundo criticou a entrada desse cara. Até o jornalismo criticou a entrada desse cara, dizendo que ele não tinha nenhuma capacidade de estar ali, que devia ser um cargo técnico e não uma nomeação política. Inclusive, olha só, alguns contestam também a qualificação
a qualificação de Postman ao cargo, já que ele não teria experiência nas áreas de estatística, principal pilar das atividades do IBGE. Há, porém, os que endossam o histórico como economista. Então, esse cidadão aqui assumiu. Algum tempo depois que ele assumiu, ele fez isso aqui, ó. Dá uma olhada. IBGE muda a métrica de cálculo do PIB. É isso mesmo. O IBGE mudou a forma que o Postman, né, mudou a forma de se calcular o PIB do Brasil. O Instituto vai mudar bases de aferição para incluir os parâmetros que determinam a economia brasileira do agora. Cara, o cara é um militante do PT, era presidente do Instituto Lula, assume o IBGE e de cara ele já muda a forma que o IBGE faz essa aferição do produto interno bruto. Resultado: apesar da visível crise econômica que o país está passando, ele lança isso aqui, ó. PIB no Brasil cresce 2,9% em 2023. Atividade econômica movimentou 10 trilhões de valores nominais, de acordo com quem? De acordo com o IBGE. Ou seja, de acordo com quem? De acordo com o militante do Lula. Agora vamos analisar esse PIB. Para começo de história, o PIB no Brasil só não foi negativo por causa de uma coisa que eu quero mostrar para vocês que está aqui, ó. Houve crescimento de 15,1% na atividade agropecuária de 2022 para 2023. Então preste atenção. O que foi plantado em 2022, governo Bolsonaro, foi vendido em 2023 ou foi exportado em 2023, então entra no PIB. Isso cresceu 15%. Preste bastante atenção. 15%, meu amigo, é simplesmente, da nossa principal matriz econômica, né? É metade do PIB. É metade do PIB. 15% representa metade do nosso PIB. E aí, outra coisa que chamou a atenção. Cresceu 2,9%, mas no último ano do governo Bolsonaro, havia crescido 3%. Resumindo, o PIB de 2023 foi menor que o PIB de 2022. Menor que o PIB de 2022. Então, já houve um recuo, mesmo com esse cidadão aqui fazendo uma acrobacia, né, numérica para colocar o PIB em 2,9, ele cresceu menos que o último ano do governo. E esse crescimento, ou seja, crescimento não, esse número é relativo às ações do governo Bolsonaro em 2023 na agropecuária que foram que só resultaram em vendas em 2023, ou seja, no governo Lula. Então, soma-se isso tudo, e eu quero mostrar para vocês um outro detalhe interessante que é esse aqui, ó. Consumo das famílias cai e puxa PIB para baixo no quarto trimestre. Investimentos têm pior resultado anual desde 2016, mas mostram recuperação no final do ano. Isso aqui é o ano passado. Essa matéria é do ano passado, 2023, e mostra que o consumo das famílias havia diminuído. Por quê? Porque o preço das coisas subiu demais. O preço do arroz, o preço da carne, a gasolina. Então, para a gente poder resumir, nós estamos vendo uma das piores farsas do governo, que colocou um militante histérico diante do IBGE, que mudou a regra do IBGE de como fazer o cálculo do PIB, e aí me vem a imprensa e solta que o PIB do Brasil cresceu 2,9%. Você, que é um residente do Brasil, sabe que isso é mentira, porque você tá lá indo no supermercado, você tá indo comprar os seus remédios, você está pagando o seu serviço, e você viu o tanto que tudo ficou mais caro, sem falar que você viu que o comércio diminuiu suas vendas, os serviços diminuiu suas vendas também, e tá todo mundo desesperado, as empresas estão fechando as portas. Então cuidado para não acreditar no que a extrema imprensa está falando para você, e principalmente cuidado para não contrapor o IBGE. Afinal de contas, se o IBGE agora é uma instituição, contrapor ou contradizer ou criticar o IBGE pode ser um ato antidemocrático. Alexandre de Moraes te manda aprender. Um abraço. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Agradeço a todos por acompanharem nossas notícias e participarem da discussão. Este canal é um espaço aberto para o diálogo. Inscreva-se e ative as notificações para mais conteúdo. Queremos ouvir sua opinião e sugestões para futuros vídeos. Obrigado por nos acompanhar.